Vamos continuar aqui com o nosso exercício de Laravel, desta feita para concentrar as nossas atenções na parte final do formulário de criação de uma nova notícia e como é que vamos fazer para aguardar na base de dados. Ficamos então no fecho do vídeo anterior nesta secção aqui, onde nós criámos todo o formulário. Falta-nos apenas definir aqui a action. O nosso formulário está com um aspecto interessante, portanto, se nós clicarmos aqui em início, temos as notícias. Clicarmos aqui em nova notícia, vamos ter o formulário para criar uma nova notícia. Ora, o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte: nós temos já algumas notícias inseridas na base de dados. O que nós vamos fazer é remover estes dados que aqui estão para começarmos do zero. E, portanto, como já temos um formulário que nos vai permitir acrescentar notícias, nós não vamos ter necessidade de ter notícias já guardadas na base de dados. Então vamos tentar fazer aqui um reset à nossa migration. Okay? Então vamos aqui fazer o seguinte: PHP Artisan Migration, reset. Okay? Ele diz que não existe desta forma. Obviamente que não é migration, é aqui, ok, PHP Artisan migrate reset. Ok, cá está. Temos então aqui o retrocesso na nossa base de dados e, portanto, se eu agora verificar aqui, já não tenho qualquer conteúdo na minha base de dados. Obviamente que aqui o auto increment iria eventualmente continuar, mas de facto, como nós não temos qualquer estrutura, o que nós vamos agora fazer é uma nova migration, ok? Então vamos colocar aqui PHP Artisan migrate, ok? Está criada novamente a tabela das notícias, ok? Vamos aqui então verificar, a tabela das notícias está aqui, tem os seus campos já definidos e, portanto, o que nós vamos fazer agora é regressar aqui ao nosso sistema. Vamos aqui fechar aqui o nosso terminal e o que nós vamos ter que fazer então é o seguinte: quando preenchemos o nosso formulário, o utilizador vai clicar no botão Submit e vai automaticamente saltar para uma outra secção da nossa aplicação. Neste caso será a secção onde se irá proceder à gravação da notícia na base de dados. Neste exercício nós não nos vamos preocupar com a validação de formulários, nada disso. A única validação que nós aqui temos são estas expressões de tags de HTML que basicamente nos dizem que todos os campos são requeridos, ok? São obrigatórios. É de preenchimento obrigatório, caso contrário, o que é que acontece? Se eu não preencher, eu clicar ao salvar, ele vai me dizer, falta preencher este campo. Ele automaticamente coloca esta expressão ali, ok? Então o que nós vamos colocar aqui é o seguinte: depois de nós clicarmos no botão Submit, para onde é que ele vai? Ele vai salvar a notícia. Então vamos atribuir-lhe aqui um salvar notícia, ok? E o que eu vos aconselho a fazer é, pelo sim, pelo não, a colocar aqui uma barra atrás. Ok? Porquê? Porque se nós depois começarmos a ter aqui vários elementos, nomeadamente quando estivermos a atualizar notícias, que não será aqui neste caso, mas vamos ter aqui depois algumas outras referências. O que acontece é que se nós não colocarmos aqui a barra atrás, a forma como o action vai atuar é, ele vai concatenar as URLs que lá estão com aquelas que nós formos colocando aqui. Se nós colocarmos a barra, significa que estamos a regressar à raiz da nossa aplicação. Então vamos colocar assim, vamos colocar salvar notícia. Pese embora o facto de que aqui nas nossas routes, nós vamos colocar aqui route, e neste caso será do tipo post, porque vamos enviar informação a partir daquele formulário, mas não vamos ter que colocar aqui a barra, ok? Se quiserem colocar, podem colocar, é indiferente, mas vamos colocar aqui simplesmente salvar notícia. Para onde é que esta route vai encaminhar a nossa aplicação? Para notícias, controller, ok? Ora, notícias controller e agora arroba create. E, portanto, ou melhor, create não, peço desculpa, não é o create, mas sim o store. Store significa guardar. Ora, reparem como temos aqui o store, ok? E faz a gravação de uma nova notícia na base de dados. Foi o comentário que nós lá colocamos. Portanto, é aqui que nós agora vamos trabalhar, ok? Então, vamos verificar se o nosso sistema está a chegar lá. Vamos fazer simplesmente aqui um return. Ok. Portanto, significa isto que se eu agora refrescar aqui a minha aplicação, bastar vir aqui ao início, ok, não foram encontradas notícias, porque eu eliminei todas as notícias da base de dados. Quando eu clicar aqui em nova, tudo tranquilo. Vamos colocar aqui algum texto, porque senão aqui ele não nos vai deixar avançar. Vamos aqui colocar um texto qualquer. E quando eu clicar em salvar,
temos aqui o OK. Portanto, significa que estamos a ir parar ao local certo. Vamos então agora regressar aqui ao nosso Sublime e vamos concentrar as nossas atenções aqui. O que é que nós iremos fazer ali? Bom, neste caso, nós vamos fazer a gravação da base de dados. Para isso, vamos ter aqui esta variável request, que é do tipo request, e uma vez que a nossa route é do tipo post, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, agregada a esta route, vá então este request, que aqui está, que contém nada mais nada menos do que os valores dos campos do nosso formulário. Então é com isso que nós depois vamos trabalhar aqui para inserir o novo registro na base de dados. Como é que nós vamos inserir o registro na base de dados? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter que instanciar o nosso model. Ora, se bem se recordam, nós criámos um modelo para a notícia, um modelo muito simples, não tem rigorosamente nada de especial, que é, neste caso aqui, este notícias.php. A única coisa que ele tem é aqui o Protected Primary Key ID Notícias. Porquê? Porque, por defeito, deveria ser apenas o nome ID, mas a Primary Key nós definimos como sendo ID Notícia. Então, para que o nosso modelo saiba como atuar relativamente às pesquisas, às atualizações, etc., nós estamos a dizer aqui qual é o campo que ele deve utilizar como chave primária. Posto isto, não mexemos mais aqui, não é necessário. Então o que nós vamos fazer aqui primeiro é instanciar uma variável ou criar um novo objeto a partir de notícias. Nós já temos aqui a app notícias, portanto podemos fazer algo do género. Notícia é igual a new notícias. Okay? Vai ser igual a um novo notícias. Depois vamos, a partir do momento em que temos uma variável com este nome e que é do tipo notícias, nós vamos definir quais são os valores de cada um dos campos. Então reparem como é tão simples. Notícias, ou notícia, título, e esta expressão título vem de onde? Bom, vem do facto de nós termos aqui, na estrutura da tabela que está associada ao modelo, uma coluna chamada título, outra texto, outra autor. E temos o visível. Depois, temos aqui o ID Notícias, o Created At e o Updated At vai ser automaticamente gerido pelo próprio sistema do Eloquent. Querem ver? Então nós vamos fazer aqui, vamos dizer que o título vai ser igual a quê? A request text título. O que é que isto significa? Este request vai ter os valores que pertencem aos inputs que têm este nome. Okay? Então nós temos aqui nos notícias, temos aqui o input título, que tem o nome text título. Então significa aqui que no nosso controlador vamos dizer que o título da nossa notícia vai ser igual ao valor que vier aqui do request text título. Ora, então, por ordem natural de ideias, nós vamos ter aqui também o text texto e o text autor. Aqui vamos ter texto e aqui vamos ter autor. Ok? Certo? Ora, no que diz respeito à checkbox da visibilidade, ora, visibilidade, a circunstância é diferente. Porquê? No caso do PHP, para tratamento aqui da nossa checkbox, significa que se a checkbox estiver com um visto, ela tem um valor definido. Se ela não tiver com um visto, o nosso request nem sequer vai saber que ela existe. Então a forma de nós sabermos se existe ou não um visto na nossa checkbox é verificar se está definida a variável request check visível, que é o nome aqui da nossa checkbox, check visível. Então nós vamos fazer da seguinte forma, vamos verificar através de um if is set, isto é, se está definido o request check visível. Se ele está definido, isso significa o quê? Que nós podemos, então, guardar na nossa base de dados visível como sendo verdadeiro. Mas, uma vez que o campo visível é um campo que vai ser do tipo tiny hint, nós só aceita valores zeros e uns, sendo que o 1 é o verdadeiro. Então, o que nós vamos fazer aqui é notícia visível é igual a 1. Caso contrário, else, o que é que vai acontecer? Obviamente, notícia visível é igual a 0. Ok? Não sei se é perceptível. Portanto, quando é detectado que a checkbox está com um check, isto é, com uma marca aqui, vamos aqui regressar,
quando ela está com esta marca, então o nosso request vai saber que existe uma checkbox. Quando nós retiramos a marca e fazemos salvar, não vai existir o check visível. E, portanto, nós aqui estamos a perguntar se ele está definido ou não. Se ele está definido é porque tinha a marca lá colocada. E então a notícia fica visível. Caso contrário, a notícia vai ficar invisível. Okay? Finalmente, vamos gravar a notícia. Ou salvar. Vamos usar a expressão salvar a notícia. Como é que nós fazemos isto? Muito simples. Reparem. Notícia save. Okay? E, finalmente, nós vamos ter que redirecionar para um local qualquer. Ora, o que é que faz sentido redirecionar aqui? Se nós clicamos em salvar, o que faz sentido é ele regressar aqui à página inicial onde estão as notícias para ver as notícias a serem apresentadas. Então o que nós vamos fazer é aqui um redirecionamento para o início, ou para o home, como lhe queiram chamar. Então nós vamos fazer simplesmente o seguinte, como temos aqui uma route que vai para esta área que é o index, que é a primeira página, e a route tem aquele nome, o que nós vamos fazer aqui é return, mas não é uma return view, é o return redirect. E aqui no redirect o que nós vamos passar é simplesmente a barra. Para quê? Para dizermos que queremos redirecionar para aquela view, ok? É para esta view que nós queremos ir. Vamos então testar aqui o nosso formulário. Vamos aqui regressar ao início, que faz com que a nossa aplicação tecnicamente seja atualizada. Vamos aqui clicar em nova notícia. Okay? Como veem, aqui poderão pensar assim, bem, mas porquê que eu quando clico em nova notícia isto se desloca um bocadinho para o lado? Pelo simples facto que aparece aqui a barra de deslocamento vertical. Okay? É só simplesmente por esse facto. Reparem que se eu pressionar Ctrl e mouse wheel para trás para reduzir no zoom, o zoom está a 75%, se eu agora clicar em início, não há qualquer deslocamento, ok? Certo? Mas vamos colocar aqui o Ctrl 0 para voltar ao tamanho completo e está tranquilo. Vamos colocar aqui primeira notícia. Este é o texto da primeira notícia e o autor sou eu, João. Vamos deixar ficar a notícia visível, vamos clicar em salvar. Ok, cá está a notícia salva, ok? Este é o texto da primeira notícia. Vamos tentar fazer uma nova notícia. Ora, segunda notícia. Texto da segunda notícia. Ups. E aqui vai ser a Ana. Mas vamos colocar como invisível. Vamos clicar em salvar. Ok. E reparem como a notícia foi gravada, mas não aparece pelo facto de ser guardada como invisível. Vamos ver o que é que aconteceu aqui na nossa base de dados. Vamos verificar aqui, vamos fazer um refresh, pressionar F5. Cá estão as duas notícias guardadas. Reparem como aqui o ID foi tratado automaticamente pelo Eloquent, ou neste caso pelo sistema Eloquent ORM do Laravel, e também o Created At e o Updated At. Portanto, não temos que nos chatear, entre aspas, com estes aspectos. Mas cá está o visível, está igual a 0. Portanto, significa que este mecanismo que eu defini aqui está a funcionar de forma correta. E, portanto, temos aqui já feita mais uma parte da nossa aplicação. No próximo vídeo vamos construir aqui o modelo que nos vai permitir apresentar a área da gestão. A área da gestão vai fazer o quê? Quando nós clicarmos aqui na área da gestão, vai aparecer aqui cada uma das notícias com o seu título, o autor, e depois à frente com 3 pequenos ícones deste tipo. Um para tornar visível ou invisível, outro para editar e outro para eliminar. E depois vamos completar a nossa aplicação criando as funcionalidades de cada um desses elementos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.